Olá, que a paz de Jesus esteja em nossos corações, que nós possamos aproveitar esse momento de reflexão para também elevarmos os nossos pensamentos a Jesus, a Maria, aos nossos anjos guardiões, pedindo proteção e sabedoria para conduzirmos esse estudo, essas reflexões da melhor forma, para aproveitarmos esses ensinamentos de luz. Iremos falar do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, especificamente os itens 3 e 4, que são duas passagens da vida de Jesus. Jesus gostava muito de falar por parábolas, mas nessas duas situações específicas, são duas passagens, momentos em que ele aproveitou o que ele tinha ali, as circunstâncias, para nos dar ensinamentos. E o ensinamento é sobre a humildade. Eu vou ler as duas passagens e vamos fazer aqui um exercício, aqueles, lógico, que quiserem. Convido a fazer um exercício que é um exercício de visualização, que a gente possa fechar os olhos e tentar visualizar a imagem que está sendo descrita, como se estivesse ali dentro daquele contexto. Diz o seguinte: por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando assim um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. Quem é o maior no reino dos céus? Eu sugeri o exercício de visualização para que a gente possa tentar entender juntos o contexto dessa parábola. Jesus estava cercado por várias pessoas, vários adultos. Mas ao responder aos discípulos, ele pegou uma criança. Vamos começar pela pergunta: quem é o maior no reino dos céus? Observe que essa pergunta, ela na verdade, ela tem ali nas entrelinhas, implícita nela, ambição, orgulho, a preocupação em quem é o maior. E muitas vezes nós nos pegamos nas nossas ambições, nos nossos orgulhos, nas nossas vaidades, assim. Ou querendo ser o maior, ter a posição de destaque onde nós estamos, ou preocupado, projetando aquilo no outro, preocupado em quem é o maior. A gente não pergunta quem é o maior ser humano, quem foi o maior político, quem é o maior espírita, quem é o maior médium, comparando situações, como se nós estivéssemos em uma grande competição, quando na verdade nós não estamos competindo, nós estamos caminhando. E embora a caminhada seja individual, a estrada é coletiva. E nesse caminhar, a gente tem que estender a mão ao irmão que está do lado, segurar na mão do irmão quando a gente tem essa necessidade. Então não é uma competição para ver quem chega primeiro, quem vai ser o maior. É uma caminhada conjunta de evolução. Porque o que Jesus espera de nós? O que Deus quer de nós? Que nós sejamos espíritos puros. E aí que vem a maravilha da resposta de Jesus. Porque ao pegar a criança no meio de tantos adultos, ele sinaliza justamente para isso, para essa pureza. A criança tem um simbolismo dessa pureza. Digo-vos em verdade que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. A criança, principalmente da primeira idade, ela tem um comportamento muito particular e que é lindo de observar. A criança
ela não mente por maldade. A criança não compete por ambição. A criança está sempre disposta a aprender. Ela releva, ela perdoa com facilidade. A criança não tem preconceito, não tem atavismos, não tem formalidades, protocolos. Ela é autêntica, ela é simples. Ela quer viver o hoje, aquele momento, aproveitar da melhor forma possível aquela hora. Tem uma sede de aprender coisas novas. Ela não acha que já sabe o suficiente ou que já está numa posição suficiente. E é essa pureza que Jesus quer resgatar. A criança, ela se submete ao ensinamento dos pais. É isso que Jesus está puxando, está querendo representar com aquela criança, que quando nós visualizamos a cena, a gente tem até vontade de ser aquela criança, tá ali pertinho de Jesus. E quando a gente começa a entender a passagem, a gente percebe que a gente pode ser essa criança e tá pertinho de Jesus, porque Jesus está perto de nós a todo momento. Mas nós, às vezes, com as nossas vicissitudes, é que nos afastamos de Jesus. Então a gente pode se aproximar de Jesus se nós treinarmos, se nós regarmos em nós a semente da humildade. Mas Jesus fala aqui nessa passagem também duas palavras muito interessantes. Digo-vos em verdade que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, converterdes e tornardes. Duas palavras que indicam o quê? Primeiro, aquela vontade, aquela transformação interior, para que isso se transforme em ação exterior. E aí eu lembrei de Emmanuel no livro Pensamento e Vida, na lição que fala justamente sobre a vontade, que ele dá uma explicação muito interessante sobre a vontade. Ele compara a mente humana como um grande escritório, um escritório cheio de departamentos. E ele fala o departamento da inteligência, o departamento da memória, o departamento do desejo e o departamento da imaginação. Mas, acima de todos esses departamentos, surge o gabinete da vontade. E Emmanuel diz o seguinte nessa passagem: a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então, primeiro nós temos que ter dentro de nós a real vontade de ser essa criança simbolizada, a real vontade de exercer essa humildade, para depois a gente fazer o movimento de esforço de vencer as nossas vicissitudes. Lembra da frase de como é o espírita? E aí os espíritos falaram, Kardec botou lá, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço em domar as más inclinações e pela transformação moral. E tem mais ensinamento de Jesus aqui nessa passagem, quando ele diz: aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. Então Jesus dá aí a resposta que os apóstolos queriam, que o maior, na verdade, é aquele que não quer ser o maior. O maior é a humilde, é aquele que exerce a humildade, porque na verdade não existe um maior, existe os espíritos puros. E pode haver uma hierarquia no mundo espiritual, mas não é uma hierarquia de dominação, como é a nossa hierarquia aqui. É uma hierarquia talvez de evolução, é uma hierarquia de evolução. E não é porque está mais evoluído que trata mal quem ainda está na retaguarda. A gente sabe que não é assim. Nós somos tão acalentados pelos amigos espirituais o tempo inteiro. Eles não nos deixam sozinhos em um momento. O nosso anjo guardião está sempre ali do nosso ladinho. Jesus está sempre ali vendo tudo que acontece
na terra. Então nós não estamos desamparados, nós não ficamos desamparados. A espiritualidade superior, ela está sempre ali junto, mas ao mesmo tempo ela não fica se gabando por isso, né? Como a gente costuma falar. Ela está ali na dela, fazendo a função dela, porque ela sabe que é o certo a fazer, é o que a consciência dela pede. Ela trabalha em prol da própria consciência. E o que quis dizer em se humilhar, se tornar pequeno, aqui nessa passagem também? O que seria essa humildade que a gente está tanto falando? Emmanuel também, só que em outro livro, Intervalos, ele tem uma passagem sobre humildade na lição Humildade de Espírito que é bem interessante para a nossa reflexão. Ele diz o seguinte: a humildade é um ingrediente indefinível e oculto sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente na boca. O que acontece é que quando nós deixamos o orgulho, o egoísmo, a vaidade e a ambição falarem mais alto, a gente paga um preço por isso. A vida fica amarga, porque a gente não está em busca e não está recebendo a verdadeira felicidade. A gente está na situação efêmera da vida. E às vezes a gente até prejudica o outro ou se prejudica por causa dessas vicissitudes. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel ressalta: sem o reflexo da humildade, atributo de Deus no reino do eu, a criatura sente-se proprietária exclusiva dos bens que a cercam, despreocupada da sua condição real de espírito em trânsito nos carreiros evolutivos, e apropria-se da existência sem sentido particularista. Apropria-se da existência em sentido particularista. Converte a própria alma em cidadela de ilusão, dentro da qual se recusa ao contato com as realidades fundamentais da vida. O orgulhoso, o vaidoso, aquele às vezes que busca títulos e posses, ele muitas vezes esquece que tudo que ele tem, que conquista, foi com a permissão divina. Que até as ideias brilhantes, vamos dizer assim, que alguém possa ter, às vezes nem é daquela pessoa. Às vezes, e muitas vezes, é por intuição da espiritualidade superior. O que Deus, o que Jesus espera de nós é que nós sejamos uma grande família, assim como a natureza é uma grande família, na qual cada um tem a sua função, cada um tem a sua parte de importância e que essas partes se integram e formam um todo. Olha como a natureza é perfeita. E se nós, seres humanos, tivermos isso em nosso coração, saber a parte que nos cabe, respeitando também o outro e vendo a beleza no outro, sem competitividade, com certeza nós também iríamos nos completar. Se nós lembrarmos dos homens de bem que já passaram pelo planeta Terra, além de Jesus, que é nosso modelo e guia, mas se nós lembrarmos de outros, a gente vai ver que em todos eles a humildade é uma constante. Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier, Paulo de Tarso. Paulo eu acho interessante porque ele fez essa conversão, ele e Madalena. Eles converteram-se e tornaram-se. Paulo, especificamente, quando Saulo era fariseu, perseguidor dos cristãos, homem de posses, tinha fama, status, como a gente diz hoje, e quando ele teve aquela visão maravilhosa de Jesus às portas de Damasco, e teve o coração tocado por aquele amor todo do Mestre, ele fez essa transformação de tal maneira que ele se tornou Paulo. Paulo, um tecelão humilde. Paulo, um homem
que fazia o suficiente para o próprio sustento e para continuar na jornada de propagação da palavra de Jesus. Aos olhos do homem, na terra naquela época, ele foi um louco. Aos olhos da espiritualidade, ele foi um homem de luz que nos deixou um legado fantástico e exemplos valiosos de vida. Ele se humildou, ele se fez pequeno para que o Cristo crescesse, tanto que ele disse: não sou mais eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Então, quando nós pegamos esses exemplos, nós vemos que é possível sim praticar a humildade. E cada um de nós pode praticar essa humildade onde estiver, como estiver, com os recursos que estiver, na família, no trabalho, no grupo social, dentro das casas espíritas, dos templos que frequentam. Antes de passar para o próximo tópico, rapidamente o finalzinho aqui, aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Aqui nesse finalzinho a criança já tem uma outra conotação, não é mais a conotação de pureza. Pastorino, no livro Sabedoria do Evangelho, no volume 4, ele dá 3 definições aqui: o recebimento de qualquer pessoa que vem em nome do Senhor, o de todas as crianças, ressaltando o acolhimento e a responsabilidade dos adultos, e o que se refere não à idade cronológica, mas à intelectual ou até mesmo moral. Ou seja, toda vez que nós recebemos irmãos em busca de ajuda e auxílio, e fazemos isso de braços abertos, acolhendo mesmo, nós estamos, de certa forma, acolhendo a Jesus. Porque o que Jesus quer de nós é isso, é união, é cumplicidade, é ajudar. Fora da caridade não há salvação. Passando agora para o item 4, a outra passagem de Jesus, e que eu convido todos também à visualização. Diz o seguinte: então a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com os seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que lhe queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele: que queres? Manda, disse ela, que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes respondeu: não sabes o que pedes. Pode vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Jesus lhe replicou: é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas pelo que respeita a vós sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vô-lo conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra 2 irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com um império. Assim não deve ser entre vós, ao contrário. Aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. Aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja o vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Isso está em Mateus, capítulo 20, versículos de 20 a 28. Fazendo rapidamente aqui, nosso tempo já está acabando, uma referência à atitude da mãe. Ela buscou o que ela achava que era melhor. Mas Jesus a questionou: você acha que seus filhos conseguem beber do mesmo cálice que eu bebo? Ou seja, estão preparados para isso? E quantas vezes nós queremos que coisas aconteçam em nossas vidas, mas nós não estamos preparados. Nós achamos que estamos, nós achamos que aquilo seria bom, mas na verdade não é. E a gente fica às vezes chateado com Deus, com Jesus, com a espiritualidade, porque aquele desejo nosso não foi concedido. Quando na verdade nós deveríamos agradecer pelo livramento, agradecer porque eles sabem que nós não estaríamos em condição de pegar aquela tarefa, de passar por aquela situação, de vivenciar aquilo que a gente estava pedindo. Então, ter essa confiança necessária aos desígnios divinos
também é uma forma de nos humildarmos. Em seguida eu queria trazer, eu acho que a principal frase desse contexto: aquele que quiser tornar-se o maior seja o vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós seja o vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar vida pela redenção de muitos. Acho que nenhum de nós tem dúvidas de que Jesus veio com esse propósito. Um propósito de servir. E servir a quem? Servir a Deus. Fazendo o que era certo. Fazendo o que estava ao alcance dele. Sem se preocupar com os julgamentos, sem se preocupar com a opinião dos outros, a opinião alheia. A preocupação dele era com a própria consciência. A preocupação dele era em qual era a vontade de Deus. E nós podemos ser esses instrumentos também divinos de serviço. Nós podemos também pegá-lo como modelo para trabalhar em nós o servir ao próximo. Lembrando que serviço, que trabalho, como os próprios Espíritos nos explicam, nos esclarecem, trabalho é toda ocupação útil. Então, tudo de útil que nós possamos fazer pode ser encarado como um serviço, como um trabalho. Nós estamos passando por um momento fundamental, único no mundo. A pandemia do coronavírus nos está dando a oportunidade de rever tudo, porque tudo que nós acreditávamos que nunca iria acontecer estava acontecendo, está acontecendo. O mundo praticamente parou, mas ao mesmo tempo não parou. As ruas podem estar vazias, mas as casas estão cheias. E se nós permitirmos, os nossos corações também podem estar cheios de luz, de amor e de fé. Nós estamos num momento em que o exercício da humildade se faz fundamental. Porque a pandemia de coronavírus, ela praticamente igualou as situações. Nós podemos não estar nos mesmos barcos, porque todos nós, cada um de nós tem situações diferentes, tem vivências diferentes e tem perspectivas diferentes, oportunidades diferentes. Mas nós estamos todos passando pela mesma tempestade. E embora às vezes os barcos possam ser diferentes, todos estão sentindo as ondas, a chuva. E isso causa em nós um medo, um receio. Mas quando nós conseguimos exercitar o humildar-se a Deus, aos desígnios celestes, quando nós acreditamos, conseguimos fazer esse exercício e temos essa certeza de que Jesus está no leme, ali segurando firme a nossa mão, um conforto invade imediatamente o nosso coração. E isso é em tudo na vida, não só nesse momento, como em todos. Mas para isso a gente tem que exercitar o Senhor, que queres que eu faça? Qual é a minha função nesse momento? Qual é a parte que me cabe nessa situação? E não ficar batendo na tecla do que eu quero, do que eu desejo, do que eu acho que é certo. A pandemia de coronavírus está nos ajudando a exercitar e a visualizar e ter certeza do que realmente importa.
Quantos de nós está sedento por um abraço, por um carinho e um familiar que a gente já não vê há semanas? Mas será que a gente dava esse mesmo valor antes disso tudo acontecer? Quantas famílias estão tendo a oportunidade agora de vivenciar a união? E pode ser um momento de dificuldade, e aqui entra mais uma vez o servir e não ser servido, o ter tolerância, o tentar agregar, harmonizar o ambiente onde estiver. Todos nós estamos sendo chamados ao trabalho nesse momento, ao trabalho conosco, ao trabalho de autoconhecimento, e para isso também tem que ter humildade, para reconhecer as vicissitudes que ainda estão em nós, que nós ainda temos, mas também o trabalho com o outro, um trabalho com o irmão, com o próximo, que mesmo sem sair de casa é possível, porque nós podemos levar palavras de esperança, nós podemos levar carinho, nós podemos ligar, nós podemos compartilhar coisas boas, notícias boas, nós podemos ter e exercer a fé, que nesse momento é fundamental. Ter a certeza que Jesus está do nosso lado e criar essa conexão com o Mestre, sendo otimista. Ser otimista não é deixar de ver o que está acontecendo, mas é vendo o que está acontecendo, ter a certeza de que Jesus está no controle, de que Jesus está no nosso lado e de que tudo passa. Tudo passa. Que possamos exercitar a humildade nesse momento tão importante e crucial para todos nós. E para finalizar, eu queria trazer aqui uma mensagem do patrono da nossa casa, André Luiz, do livro Sinal Verde, em que ele diz o seguinte: estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade, e sem humildade é impossível ser feliz. Amor é a força da vida e trabalho vinculado ao amor é a usina geradora da felicidade. Se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chamando o seu coração para a vida nova. Quando o céu estiver em cinza, a derramar-se em chuva, medite na colheita farta que chegará do campo e na beleza das flores que surgirão no jardim. As flores surgirão no jardim. A colheita vai ser farta. Mas para que a gente veja tudo isso acontecer da melhor forma possível, cada um de nós está sendo convidado nesse momento a fazer a parte que nos cabe. Que possamos nós fazermos, cada um no seu cadinho, o que é necessário para, de forma metafórica, entrarmos no reino de Deus, no reino dos céus, para podermos fazer essa conversão e nos tornarmos como crianças, para podermos ser aquele homem que não veio para ser servido, mas para servir. Muita paz, muita saúde. Que o Divino Mestre abençoe a todos nós, abençoe ao nosso Brasil, abençoe ao nosso planeta, e que suas mensagens de amor preencham nossos corações ainda mais de esperança e de humildade. Que assim seja. Graças a Deus.